a pessoa se acostuma com o fato de reclamar da vida, de se apegar ao sentimento negativo, se apegam a políticos, famosos, se apegam às pautas ideológicas, mas quando prejudica a sua vida ou a vida de outras pessoas, pode ser um labirinto eterno do egoísmo. Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, escritor e futuro psicólogo, e trago a vocês mais um vídeo sobre desenvolvimento e assuntos sobre comportamentos e emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e trago essa reflexão sobre uma das coisas que mais dificultam no seu processo de desenvolvimento, que é justamente o apego. E em relação a isso, o que vou dizer aqui é parte de um dos textos do livro do qual estou escrevendo, já faz algum tempo, onde eu falo justamente sobre essa inclinável vontade a se apegar das coisas. O apego geralmente ocorre quando existe uma grande emoção e experiência grande envolvida naquilo que a pessoa se apega. Pode ser um momento único, algo intenso, uma lembrança muito marcante, mas o problema ocorre quando a pessoa fica presa no passado e não consegue seguir em frente. E eu não falo só de pessoas não, mas de ser apegado também a momentos, hábitos, crenças ou até vícios. Inclusive, com base nisso, eu tive uma vez um sonho do qual um mestre me ensinava sobre valores e desvalores da vida. Ele me ensinava sobre a importância do que temos e do que poderíamos ter. No meu sonho, eu me lembro que ele dizia que o ter é ilusão e nada do que realmente temos é realmente nosso. E relembrando desse sonho, me faz pensar em quantas pessoas hoje em dia não percebem o valor que as coisas têm. Ou até cobiçam demais os sonhos dos outros. Vivem a vida lutando para conseguir riquezas e cometem miseráveis atos para se ter algo no futuro. Bem sabemos que desejar algo, um sonho, um projeto é muito bom. Mas quando vemos essa ideia exagerada em sempre ter, se perdemos no caminho. Porque, no fim das contas, ter é ilusão. E esse apego demais com tudo que se define como seu só faz você criar a ideia que você tem algum direito sobre as coisas e até pessoas. Sabe aquela pessoa que terminou um relacionamento, mas ainda fica correndo atrás, dizendo a todo mundo e a todos que o outro será só dela e de mais ninguém? Ou daquele que sente ciúmes o tempo todo, briga por qualquer coisa com parceiro e parceira? Pode-se dizer que ainda seja amor, mas não será apego que se criou desta pessoa? Uma pessoa com apego ansioso, por exemplo, se sente insegura e ansiosa em suas relações, o que torna excessivamente dependente e extremamente possessiva, sendo que o apego seguro é aquele capaz de expressar suas emoções com clareza e não como forma de posse. O que eu quero dizer é que sentir apego é humano, mas desapegar-se é consciência e liberdade. Com relacionamentos, por exemplo, se diz que o amor é como uma borboleta, do qual deve deixar-se livre para voar. Se você o prende, ela pode morrer, mas se o solta, ela sempre voltará a você. A ideia é que no relacionamento, o importante é dar espaço à liberdade em suas escolhas, em vez de tentar controlá-la ou possuí-la. Até porque, se há amor, há parceria, e não relação à posse, sentido de controle. Sentir apego é algo natural, mas quando prejudica a sua vida ou a vida de outras pessoas, pode ser um labirinto eterno do egoísmo. Até porque o apego tem mais a ver com a memória de uma emoção que você sentiu com aquela pessoa do que necessariamente com o momento presente. Percebe? Quando lembramos os momentos que marcaram nossas vidas, por exemplo, chamamos isso de nostalgia, ou saudades do tempo que já passou. Quando falamos para nós mesmos que época boa, éramos tão jovens, ou que saudades da infância, isso fica marcado em nossa memória. Mas também isso ocorre com os momentos ruins. Quando alguém te ofende, por exemplo, alguém te machuca, isso também te desperta uma certa raiva, o que é natural. Mas e quando, no decorrer das mais simples situações, você se apega, até sem perceber, no hábito de suas próprias ações? Você se acostuma a viver sempre no estado de raiva, intolerância ou frustração. Lembrando aqui do meu sonho,
O mestre também me disse que ter raiva também é um apego. Então, desapegue-se. Foi justamente isso que ele disse no meu sonho. E parando para refletir, é a mais pura verdade. Porque quando acordei, eu comecei a me lembrar de quantas vezes me enxergava desequilibrado, no sentido em pensar em quantas coisas ou situações que eu era apegado. E ainda sou. Pensei comigo mesmo, havia muito mais a se trabalhar. Acreditava que o apego era apenas uma relação às coisas e pessoas, mas compreendi que o apego também pode ser nossos próprios hábitos, rotinas, sentimentos e comportamentos destrutivos. Por exemplo, você vive sempre aquele momento em sair de casa, enfrentar aquele trânsito ou pegar aquele ônibus lotado e sentir todos os dias se frustrado. Você fica mal por isso. E acontece que ficar estressado também pode tornar-se um hábito, porque justamente isso já se tornou natural para você. E sem perceber, você se apega a essa emoção. Seja no fato em sentir-se mal, reclamar da vida, do vizinho, no porque está chovendo demais, ou até no fato de estar quente ou frio demais lá fora. A pessoa se acostuma com o fato de reclamar da vida, de se frustrar, de se apegar ao sentimento negativo do qual ela experiencia. A verdade é que o apego também é uma forma em que se habituamos em fazer sempre as mesmas coisas. E estar preso ao apego é o mesmo que estar preso ao passado. Por isso que quando começa a segunda-feira, você já fica mal e começa a se sentir desanimado, antes mesmo do dia começar. E por ser sempre a mesma coisa, você continua apegado às emoções negativas que essas situações te fazem sentir. Não é fácil. Mas voltando. Uma vez ouvi sábias palavras que diziam: o trabalho difícil do qual você reclama é o sonho de alguém desempregado. A criança travessa que testa sua paciência é o sonho de alguém que não pode ter filhos. A casa pequena que você acha apertada e desconfortável é o sonho de quem mora na rua. Talvez o pouco dinheiro que você tenha sobrando é o sonho de alguém endividado. A verdade é que quando nos apegamos às coisas, pessoas ou situações, não conseguimos enxergar o outro lado da moeda. Não conseguimos ver o lado bom da vida. Ficamos tão presos, talvez em algum momento, porque estamos tão acostumados com aquela memória que é algo que nos faz sentir no passado, que esquecemos do momento que podemos sentir agora. Viver o agora. Um grande exemplo é das inúmeras teorias sobre Jim Carrey que estão acontecendo ultimamente na internet, dizendo que ele seja um clone ou colocar uma outra pessoa no lugar dele. Teorias da conspiração. Olha, eu não duvido que haja teorias da conspiração, mas também não nego o fato que ficamos tão acostumados com a imagem gravada em nossa memória de alguém ou de alguma situação que esquecemos que o tempo passa. As pessoas envelhecem, elas mudam. E aí que vem a frustração das coisas. A frustração de momentos ou pessoas não serem mais como elas eram. O apego à imagem que marcou uma geração ainda fica marcado na mente coletiva de muitos. E quando essa mudança acontece, causa estranheza nas pessoas. As incomoda. O apego continua porque no fundo, talvez inconscientemente, você quer que as coisas sejam da sua maneira. De certa forma, acredito que todos queiram. Mas aprender a conviver com novas fases, mesmo que sejam por um certo tempo, fazem parte do aprendizado. Até Sócrates uma vez disse: o apego é a ignorância da alma. Quando nos apegamos às coisas impermanentes, ou seja, que não duram por muito tempo, estamos nos afastando da sabedoria e da verdade. A verdadeira sabedoria está em soltar o apego. Quantas pessoas se apegam a diversas coisas? Brigam por diferenças, discutem entre si, provocam guerras, se associam às próprias ideias de uma forma tão egoísta que não conseguem enxergar a verdade à sua frente. Se apegam a políticos, famosos, se apegam às pautas ideológicas, se apegam à imagem de animais, gatos, cachorros, dos quais idolatram tanto que acabam se tornando-se um. E isso não é ironia. Confundem a realidade com o apego da própria imaginação. Mas lembre-se, não confunda desapegar-se com o sentido de não sentir ou fingir não sentir. Isso também é ilusão.
pois muitos fingem não sentir ou não demonstrar como forma de defesa, para proteger a si mesmo de sofrer novamente. Isso é fuga. Desapegar é não colocar sentimento no centro de todas as coisas. É entender que não vale a pena ficar preocupado demais com as coisas do qual você não tem o controle. Pois todo o apego tem sua raiz no ego, mas ela começa a partir dos seus pensamentos e sentimentos que você deposita sobre eles. A verdade é que liberdade acontece quando estamos conscientes do que sentimos, seja pelas pessoas, coisas ou situações. Às vezes, a dor emocional acontece porque você está pegado demais às preocupações que caem sobre você. Olhe para si mesmo, viva a vida mais leve. Coisas são apenas coisas, roupas são apenas roupas, e a única coisa que realmente é nossa é a liberdade da nossa mente e os aprendizados. Tudo nos é emprestado, o tempo, a vida e até a sua atenção. Tudo nos é oferecido como ferramenta de desenvolvimento, crescimento e compreensão. Por isso a gratidão. Seja grato, compreenda-se a si mesmo e desapegue-se das coisas que te fazem mal, dos hábitos ruins que te prejudicam. Torne-se uma pessoa melhor a cada dia, seja com os meus vídeos ou com qualquer aprendizado que você possa tirar da sua vida. Bom, e esse foi o meu vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Comenta aqui embaixo. Quero mudar. Busque mudar. Torne-se a melhor versão de si mesmo. Mais leve, mais livre. E não deixe também de me seguir nas redes sociais. Vídeos toda quarta e sexta. E caso tenha alguma ideia ou queira contar sua história para o canal, mande uma mensagem para esse e-mail aqui embaixo. Quem sabe a sua história motive outras pessoas a superarem também os seus desafios. Compartilha, porque ajuda demais. Mas é com a ajuda de vocês que me traz motivação para trazer mais novos conteúdos. Pois, não é à toa que eu sempre digo, pensar é humano.